Olá, eu sou a professora Andréa Antonassi, da Academia Seara Flora, e estamos hoje aqui para mais um programa da nossa série Tocadores de Negócio, na qual a gente traz gestores de empresas do Grupo JF para contar um pouco sobre trajetória, sobre o negócio que eles conduzem. E hoje o nosso entrevistado para a série Tocadores de Negócio é o Luiz Magalhães. Ele é diretor pedagógico no Instituto JF. Luiz é responsável pela Faculdade JF, que está em processo de implantação. Luiz possui graduação em Pedagogia e é especialista em formação de professores com MBA em Gestão Escolar e Inovação na Educação pela Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande. Tem passagem por grupos educacionais como SEB, a Escola Luminova, do Grupo SEB, e pelo Sistema de Ensino UNO, do Grupo Santiliana. Olá, Luizinho, tudo bem? Posso te chamar de Luizinho? É Luizinho. Tudo bem, Olá, Luizinho? Andréia. Um prazer estar falando aqui, tá? A gente está conversando, acho que Exato. é um bate-papo e é muito enriquecedor a gente poder trazer vocês, gestores, tocadores de negócio, né, para contar um pouco sobre a história, né, a sua história, mas também sobre o negócio e a especificidade, aí os desafios de tocar, enfim, né, Exato. essa frente aí. Tudo bem? Como que você está? Tudo bem, além de prazer, é uma honra poder estar aqui, participar desse bate-papo e contar um pouquinho da trajetória. Legal, Luizinho. Você vai contar um pouquinho aí de uma forma mais detalhada, né? Você tem uma formação diretamente ligada à educação. Você pode contar um pouco sobre esse percurso de vida, né, a sua vida mesmo, e como ele ajudou a formar você como um tocador de negócios dentro dessa área de educação? Vamos lá. Eu sempre digo assim, que eu vim para a educação por acaso, mas foi a minha primeira formação e sempre com esse foco. Eu era um aluno da terceira série do médio, que comecei nessa escola, estudei a vida toda nela, uma escola em Cuiabá, Mato Grosso, salesiana, e na terceira série do médio eu recebi um convite para ser o professor de música da educação infantil, né? Isso é 1980 e qualquer coisa. E aí, nesse movimento com as crianças, porque eu era aluno da banda, eu tocava falava conjunto, né, da igreja, e eu comecei a ensinar música para os pequenininhos. Depois nós criamos uma fanfarra marcial infantil com pequenos, e eu fazia a terceira série do médio com foco em vestibular para medicina. E aí fiz o primeiro vestibular, não passei na Federal. Na época, lá no Mato Grosso, só tinha a Universidade Federal, não tinha particular ainda. E como eu trabalhava na escola, estudante para medicina, eu comecei a substituir professores. Faltou professor de história. Eu entrava lá e dava aula. Tinha 17 anos, quem estuda para medicina sabe todo o conteúdo, está afinado, e os dirigentes da escola, os padres, me deram a dica, falaram, cara, não faz um ano de cursinho. A melhor maneira de você aprender é ensinando. Então, vai abrir uma faculdade particular, faz a inscrição para... Eu fui, a faculdade estava abrindo mesmo, e ela abriu com pedagogia, matemática e economia. E eu fiz inscrição para economia. Levei uma dura do padre, e ele falou assim, cara, faz a área da educação. Se você não quer fazer pedagogia, faz pelo menos matemática. Eu me inscrevi no curso de matemática, passei, e como eu entrei na faculdade, ele me deu uma turma, uma série. Então, eu era professor de matemática da 4ª série, hoje 5º ano. E assim eu comecei. No primeiro semestre na faculdade. Quando começou o segundo semestre, matemática foi mais para a área pura, e eu gostei muito das disciplinas voltadas à educação. História da educação, psicologia, sociologia, filosofia da educação. Então, nas aulas de matemática, como eu era estudante de cursinho, sabia muita matemática, e os professores estavam dando aula de matemática, eu saía da sala e entrava na aula de pedagogia para assistir essas aulas. Isso começou a causar um burburinho, porque eu tirava nota máxima de matemática sem assistir a aula.
Aí o reitor chegou para mim e falou assim, cara, faz pedagogia, porque você está me causando um problema. E eu transferi o curso para pedagogia. Então, assim, eu comecei na educação. Nessa escola, eu fiz toda a minha carreira, fiquei lá durante 20 anos. Então, logo que eu terminei pedagogia, eu já peguei uma coordenação. Eu era orientador educacional da 8ª série, hoje 9º ano. E depois eu fui diretor do ensino médio, né? Era uma escola muito grande, contava com 5.000 alunos. E eu entrei no caminho da gestão quando eu vim num congresso em São Paulo e estava começando uma moda de ISO 9001. E tinha só uma escola no Brasil, que era de Marília, Cristo Rei, que era certificada ISO 9001. E eu voltei lá, levei para o diretor e falei, cara, a gente pode fazer história, a gente vai organizar, nossa escola é muito grande, por processos, não sei o quê. Escrevi o projeto, ele aprovou, e aí eu virei gerente da qualidade da escola, coordenava o ensino médio, mas era gerente da qualidade também, instauramos os processos, e assim, uma escola com 5.000 alunos, girava cerca de 10, 12 mil pessoas por dia na escola, e ela ficou toda processualizada, e naquela época, isso foi 2005, tudo com aplicativos, a gente fez na plataforma, construímos a plataforma, e eu era cliente do Grupo Santillana. E o Grupo Santillana, em parceria com o Paulo Renato Souza, lançou um selo de avaliação de escolas, que era o Avalia. Eu vim e o Dr. Paulo Renato me conheceu, porque era a maior escola naquela época como cliente, e uma semana depois ele me fez o convite para vir para São Paulo. Como a gente estava implantando o selo ainda, faltava a auditoria final, eu falei, não, eu tenho um compromisso, vou. Fiquei 2 anos como consultor, eu vinha uma vez por semana para São Paulo, e a gente estava escrevendo o Avalia, e eu voltava. Quando foi em 2007, finalmente, eu encerrei o meu contrato em Cuiabá e me mudei para São Paulo, para trabalhar. 6 meses depois, o Paulo Renato vende o Avalia para a editora Santillana. Eu fui como ativo para a Santillana, e lá eu fiquei mais 3 anos no Avalia, e aí fui transferido para o selo de sistema de ensino, onde a gente foi implementar o Uni Internacional. Tinha o Sistema Uno, implementamos o Uni Internacional. Também uma proposta inovadora. Foi ali, o bichinho da educação me picou em Cuiabá. E a inovação da educação foi quando a gente foi escrever a proposta do Uni Internacional. E eu fiquei até 2014, quando tive a proposta para ir para o Grupo SEB. O Grupo SEB tinha acabado de vender todo o seu ensino superior para o Grupo Estácio e focou num planejamento estratégico de 5 anos para a educação básica, e ele queria inovação na educação básica, e eu vim como diretor de educação do grupo. Quando eu cheguei, nós tínhamos 28 escolas. Quando eu saí, a gente já estava com 52 escolas próprias no grupo. A gente tinha uma meta que a gente chamava meta 100.000 alunos para 2020. Nós batemos esse número em 2018. E lá eu criei a Escola Concept, criei a Luminova, que são 2 propostas muito inovadoras. E a Concept me fez conhecer o Joesley, porque o filho dele estudava na Concept. E ele estava com uma ideia de criar uma escola de Fundamental 1 para se conectar com a Germinari, que começa no Fundamental 2. E aí ele falou com o presidente da empresa, o Dr. Chaim, que queria fazer. Ele falou, eu vou te botar em contato com o meu diretor de educação, que ele te dá umas pistas. Conversei 2 ou 3 vezes com o Joesley, dei a pista, como ele devia fazer, contratar uma consultoria. E aí ele falou, não, mas eu queria que você escrevesse. Eu falei, olha, eu sou exclusivo. Aí ele conversou com o Chaim falou assim, não, escreve o projeto. E aí, junto com a Maria Odete e com o Joesley, a gente trabalhamos durante 3 meses escrevendo o projeto da Escola de Educação Infantil e Fundi 1. Entreguei o projeto em setembro. Outubro e novembro a gente se encontrava durante 1 hora por semana. Era bem na época da pandemia, né, 2020. E a gente discutia educação, batia papo, ele me contava sobre a escola, porque antes aqui era pilar, depois vamos virar academia, como é que faz para virar e tal.
E aí, quando foi em novembro, ele fez a proposta. Falou, cara, esse negócio de encontrar 1 hora por semana não dá mais certo, não. Eu quero ser aqui o tempo todo. Você está me convidando para ir para aí? Ele falou, eu quero autorização para conversar com o Chaim. Eu falei, não precisa conversar com o Chaim. Eu falei, não, foi ele que me apresentou, a gente é amigo e tal. E aí fui, conversei com o Dr. Chaim, ele também, acertamos. E aí cheguei aqui em janeiro de 21. E o interessante é que no nosso primeiro bate-papo, eu já durante mês de dezembro, eu preparei como é que ia montar a escola. Na hora que eu cheguei aqui, eu falei assim, não vamos montar a faculdade, não. Nós vamos montar a escola, não. Nós vamos montar uma faculdade. Eu falei, cara, mas faculdade não é a minha expertise. Ele falou, mas você vai escolher as pessoas certas, porque a gente quer esse modelo de inovação, a gente quer fazer uma inovação na escola, uma reestruturação. E você vai ser importante nisso, eu estou trazendo. E aí ele tinha já conversado com os diretores de academia, implementou o modelo de academia. Então eu chego nesse momento de transformação e quando se fala em inovação, eu sempre falo assim, um dos primeiros passos para a inovação se refere ao espaço, porque espaço gera comportamento. E inovação é sobre comportamento. Se você não muda o comportamento, você vive uma evolução e não inovação. E aí nós começamos a pensar na reestruturação do espaço físico da escola, e aí para a faculdade ia precisar de um espaço anexo, aí esse prédio que nós estamos hoje de 7 andares, ele nasceu com 2, depois ele teve o 3º, o estúdio era 1, virou 5, e assim nós fomos crescendo e é onde nós chegamos aqui hoje. Muito bacana, Luizinho, muito interessante, né, assim, esse dinamismo, porque a gente está num grupo que tem esse dinamismo. Exato. E que tem mesmo esse ponto da inovação. Acho que você já tocou um pouquinho, né, quando você fala da inovação, na minha próxima questão, que é o fato de você ter passado por empresas consolidadas de educação, como o Grupo Santillana, né, que além do sistema de ensino Uno, é também proprietário da Editora Moderna, como você já colocou, né? Também possui passagem aí pelo Concept, né? E por projetos aí inovadores, né? Como o grupo SEB, na verdade, e com projetos inovadores como a Luminova e a Concept, né? Então, o que eu queria entender um pouquinho mais, se você explicasse um pouco mais quais inovações que foram trazidas aí, né, que foram realizadas, né, tanto na Luminova quanto na Concept, assim, nessas frentes, ou até, como você falou, na implantação do Uno Internacional, o que você consegue trazer? Claro que o projeto é outro, mas o que você traz aí dessas suas experiências inovadoras? O que acontece é o seguinte, vamos começar pelo Santillana. A gente tinha um grupo entre 2009 e 2010, que chamavam, era o grupo de inovação da Santillana. Nós éramos 12 profissionais e do Brasil eram 2, era eu e o professor Renato, e aí a gente tinha do México, tinha da Espanha, tinha dos Estados Unidos, e a gente se reunia uma vez a cada 3 meses, durante 3 dias, para discutir educação, os rumos, como é que é o ensino da língua estrangeira, como é que é Estava começando a conversa de metodologias ativas, comportamento de sala de aula, como é que tá. E aí, esse foi o meu primeiro passo. Então, eu me interessei pela inovação. Eu estava muito em gestão de educação e eu falei, puxa, a gestão pode ser o primeiro passo para acontecer a inovação. E aí, quando eu fui para o Grupo SEB, aí eu voltei para dentro de escola e a organizar a escola para a inovação. Então, eu fiz muita pesquisa, eu visitei mais de 18 sistemas educacionais de outros países que tinham pitadas inovadoras. Quando a gente foi escrever a Concept, a gente juntou várias dessas. Então, a gente tinha a internacionalidade de uma escola que eu vi na Suíça, em Lugano. A gente tinha o modelo matemático de Singapura. A gente tinha a parte de artes da Itália. Então, a gente fez um conglomerado, vamos dizer assim, de inovação. Isso me deu muita expertise para esse movimento inovador. E eu não conhecia Germinari, né?
E quando a Maria Odete me apresentou, quando a gente ia escrever a escola de Fundi 1, eu falei, eu preciso conhecer o que vocês já têm, porque eu vou... E quando ela falou o modelo, eu falei, gente, isso é o mais inovador que eu posso... Então aqui, não que eu trouxe tanta, mas assim, eu pude realizar e ver na prática tudo aquilo que a gente estava tentando transformar aqui já existia. E eu acho que o que eu pude colaborar e trazer é justamente com essa expertise, né? Porque a ideia já estava toda escrita e a gente foi ajustando nos atalhos, no espaço físico, nessa, vamos dizer assim, nessa modernização que a gente teve muito rápido de espaço físico, porque o projeto pedagógico é muito bem consolidado. Então, esse contato com o exterior trouxe para mostrar que assim, a gente consegue fazer isso aqui também. O Brasil pode ser excelência de educação como é, e o que a gente faz é fantástico aqui, é algo muito singular no mundo todo, não só no Brasil. Nossa, muito bacana. Luizinho, como que você vê a implantação da proposta do Instituto JF como um todo, e especificamente da frente que você é responsável, a Faculdade JF? Então, quando eu cheguei, o Instituto era a escola, do 6º ano à 3ª série do médio. E o Joesley me apresentou o projeto Comunidade Germinari e falou que a gente ia construir a faculdade. Quando a gente escreveu a escola de Fundi 1, a gente tinha um programa de pais muito forte, porque não tinha como selecionar os alunos, a gente precisaria trabalhar com a família. Isso virou o projeto Escola da Família. O Joesley falou, não, desconecta isso aqui é outra coisa. E aí escrevemos o projeto, né, junto com o Léo Lopes, com a Odete, e aí foi para implementar. Quando foi para implementar, ele passou para a escola, e a gente tinha uma comunidade. Eu falei, cara, o projeto comunidade é fantástico, porque a gente queria uma escola de Fundi 1 que ia atender mais ou menos 1.000 crianças. E a gente hoje atende 48.000. E ano que vem esse número vai ser de 80.000. Então, o Instituto cresceu. Então, a gente tem a escola, mas a gente tem o projeto comunidade, a gente tem a escola da família e agora a faculdade que a gente está escrevendo, que eu acho que ela vai funcionar, né? Fizemos muito benchmark também, e o que a gente vê é isso. Está todo mundo correndo atrás disso, para que a academia atenda às necessidades do mercado e não dela própria. A gente tem essa dificuldade no Brasil, onde a academia muitas vezes forma a pessoa para a academia e precisa formar para o mercado de trabalho. E quando eles vêm aqui para nos conhecer também, eles ficam encantados porque a faculdade está sendo escrita nesse mesmo modelo do que é a Escola Germinari. Ela é a Escola Germinari no ensino superior, que é o jovem já em produção, já trabalhando e recebendo da academia a expertise e o conhecimento que ele precisa para colocar em prática. Parte da prática para você conceituar essa prática. Então, isso é muito interessante. Muito legal, muito bacana. Acho que você também já deu um pouco aí uma Por isso que é bom a gente ler o briefing, que a gente já vai... Você já foi dando uma deixa. Que são esses principais desafios nessa formação de profissionais para se trazer, né? Então, você pode contar, assim, detalhar um pouquinho mais, Luizinho, quais gaps a gente tem hoje no mercado, por exemplo, e demandas empresariais, sem você dar spoiler e liberar alguma informação sigilosa, mas assim, que o grupo quer atender, né? Quer dizer, como que eu vou formar esse tocador de negócio ali, dar uma formação técnica na Germinari e depois na faculdade, enfim, né? Construindo mesmo essa trajetória e essa formação desse estudante e depois desse profissional. Eu acho que a faculdade cumpre o papel, vamos dizer assim, a escola lapida e a faculdade vai dar o brilho no que foi lapidado, vai polir. Então, quem faz a lapidação é a escola. Quando ele vai para o ensino superior, ele vai ter um brilho no que foi lapidado, vai receber o polimento. E o que é isso? É você estar dentro do negócio. Formar o tocador de negócio é muito mais complexo do que você formar o profissional. Eu não estou formando o profissional, estou formando o líder dos profissionais. Então, você tem um compromisso curricular maior
que você tem que atender, né? E você precisa de metodologia para isso. Então, por exemplo, quando o Rodrigo apresentou, a gente fala do caso de estudo. Cara, isso é na veia a necessidade, porque ele aprende pela prática, embasado por uma teoria metodológica. Isso faz total diferença, porque ele vivencia. O aprendizado, né, acontece quando há vivência, porque senão você memoriza conceito. Mas aprender, que é o saber mais o conhecer, acontece quando você vivencia. Então, quando você tem as metodologias que as academias têm, a viagem de férias, e o caso de estudo, isso faz com que o aluno realmente adquira esse conhecimento e a maturidade que vai ser polida na faculdade. Então, agora nós vamos trabalhar com casos práticos, com o dia a dia dele na empresa. Ele já é um líder da empresa que ele está se especializando. Então, eu brinco muito que a gente fala assim, olha, a nossa escola é a faculdade. E a nossa faculdade vai ser a pós-graduação, mas com nível de... Então, nosso aluno sempre está vivenciando uma formação um passo à frente do que geralmente ele é. E eu acho que isso é o futuro, né? A educação caminha para isso, o ensino superior fora do nosso país já está direcionado para esses casos. Acho que a academia aqui vai evoluir bastante com esses exemplos e nós estamos à frente. Muito bacana, Luizinho. Agora eu queria que você contasse um pouquinho qual o status atual, né, que a gente tem aí do seu projeto e quais são os próximos passos para a implantação da faculdade de JF. Quando você vai abrir, o MEC chama de IES, Instituição de Ensino Superior. Então você tem que buscar primeiro a autorização da instituição. Então, isso nós já conseguimos, a nossa instituição já, olha, você está certo em ser uma instituição de ensino superior. E agora nós temos que aprovar o curso. Então, nós escolhemos um curso, mas a gente vai ter dezenas de cursos. Nós escolhemos um para dar celeridade no processo. Então, o nosso plano de curso também já foi aprovado. O que a gente precisa agora é que o MEC envie os avaliadores, que vão ver se tudo aquilo que nós escrevemos no projeto e foi aprovado é verdade. Então, eles vão analisar a nossa estrutura física, vão analisar o nosso corpo docente, vão analisar a nossa biblioteca, a nossa plataforma de LMS, né? E tudo isso a gente está muito tranquilo, porque a gente tem, como eu te disse, a gente já usa isso da educação básica. Então, a gente está com... O MEC teve dificuldades, o presidente do INEP, que é o órgão responsável, mudou várias vezes no último governo, e agora vamos ter uma troca de governo. Então, nesse momento de transição, então, isso pode nos atrasar um pouco, mas a gente está nesse momento esperando o avaliador. Depois que o avaliador vem e dá um parecer, 60 dias a gente entra em funcionamento. A gente acredita que eles venham em janeiro para a gente já começar em março. Então, esse é o status. Nós estamos agora terminando de fazer com o negócio e as academias o conteúdo do primeiro semestre. E a gente vai construir esse conteúdo por semestre, porque são casos que estão acontecendo. Então, não vou escrever um conteúdo para daqui a 3 anos. Está aqui o conteúdo dos 3 anos. Eu tenho, sim, a orientação curricular, os assuntos que a gente vai tratar, mas o conteúdo propriamente dito, a gravação da aula, ela acontece o que a gente chama de just in time. Então, vou fazendo e vai acontecendo. Eu não preciso preparar o curso inteiro de 3 anos e guardar numa gaveta, porque eu quero tratar com imediatismo. É o que está acontecendo hoje. Como eu melhoro o DRE dessa empresa, o serviço de logística da entrega dessa mercadoria, o processo de seleção e recrutação de novos colaboradores, isso vai ser tratado na faculdade, não como um caso que já aconteceu, mas um caso que vai acontecer e como a academia vai ajudar a resolver esses problemas. Bacana, Luizinho. Muito bom conversar com você. Acho que a gente teve aí uma aula mesmo, né? Falando em educação, a gente teve uma aula e acho que você contou muito para a gente também
as especificidades de ser um tocador de negócio na área de educação, porque cada tocador de negócio tem aí, né, a gente tem num grupo, né, empresas de frentes tão diversas, e a educação, quer dizer, o que é ser um tocador de negócio dentro dessa área, desse contexto da especificidade da educação. Então é bastante enriquecedor aí para os nossos alunos entenderem e se inspirarem também, né? Com certeza. Eu tive o privilégio de começar com a educação e logo quando veio o selo ISO 9001, pensar na gestão. Porque a educação nem sempre foi assim, ela sempre foi muito mais educacional do que gerencial e administrativa. Então eu recebi isso logo cedo e depois, indo para empresa de sistema de ensino, editora, depois um grupo de educação, a gestão está muito atrelada também. Então isso, e agora que eu estou no instituto socioeducacional que fala em gestão, então isso, eu acho assim que o quebra-cabeça foi se encaixando e estou muito feliz de estar aqui nessa experiência, nesse modelo, porque com certeza nós estamos ajudando a mudar a educação desse país. Muito legal. Muito obrigada, Luizinho. Prazer. Prazer todo meu. Convido a todos vocês a acompanharem as outras, né, entrevistas que temos aí da série Tocadores de Negócios e toda a playlist da Academia Seara Flora.